Jesus Cristo esteja em todos os corações. A minha palavra de gratidão aos céus por esta riquíssima oportunidade. Deus até aqui tem nos ajudado, sua boa mão tem sido mão amiga, seu braço tem sido o nosso sustento e até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero desejar a esta igreja, ao pastor Marcos, a pastora, toda a família pastoral, todo o colegiado de obreiros que aqui ministram e auxiliam, um feliz e abençoado 2022. Que as copiosas bênçãos dos céus estejam postas sobre a sua casa, sobre os seus negócios, em nome de Jesus Cristo. Trago saudações de minha casa, minha esposa Fernanda e as nossas crianças, a Caroline e o Otiniel. Fernanda teve um compromisso hoje na igreja e não pôde estar me acompanhando. Quem trouxe Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Localize, por favor, o texto no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Gênesis 45. Versículo de número 3. Eu creio que tem uma nova história para você. Eu creio nisso. Gênesis capítulo 45, versículo 3, texto sagrado diz assim para nós: E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Amém. Glória a Deus. Igreja querida, eu estava pedindo a Deus um direcionamento para ministrar-lhes dentro desta temária, dentro dessa tônica de uma história, uma nova história. E cada um de nós temos uma história. As nossas histórias se divergem por conta de muitos fatores, uns de sucesso, outros de uma mediocridade, outros de fracassos, e cada qual escrevendo sua história de vida na sua existência. E os personagens bíblicos, eles trazem para nós as suas histórias de vida. E eu estava lendo e meditando dias atrás a respeito dos personagens que marcaram a sua história. E esse personagem saltou da Bíblia e me fez debruçar, me fez pensar e traçar um paralelo nas minhas práticas, nas minhas histórias, no meu comportamento. E eu quero trazer aos irmãos esta noite algumas observações, pautado neste personagem, discorrendo em alguns capítulos, que quero convidá-los a acompanhar comigo daqui um pouco, desde o capítulo 37 deste livro de Gênesis. Numa visão lacônica, esse personagem é um dos mais conhecidos da Bíblia e carrega consigo um protocolo. Foi impregnado nele, foi imprimido nesse personagem um título de sonhador.
E José, de fato, teve os seus sonhos. E Deus cuidou de José e fez cumprir os sonhos que Deus havia dado a ele. Pastor Otoniel, eu não conheço a história desse moço. Eu quero lhe ambientar, obviamente não ser enfadonho, mas trazer para nós um pano de fundo histórico e aplicativo para a nossa existência, para o nosso dia a dia, em pleno século 21. Ora, a síntese desse personagem é que ele foi marcado, além dos seus sonhos, pela inveja de seus irmãos, que o invejaram-no e jogaram numa cisterna, venderam como escravo, mas depois, lá na frente, anos depois, eles tiveram que reconhecer o Deus o qual José servia, temia e fora fiel. Esse moço, por nome José, filho de Jacó, teve uma sina, teve uma saga de vida muito interessante. Por isso eu quero convidá-los a ir comigo até o capítulo 37. Abrindo a sua Bíblia, você vai comigo até o capítulo 37 e nós vamos pensar juntos nesse personagem. Olha só, enquanto você localiza, me ouça tudo quanto aconteceu na vida de José. Alguém pode catalogá-lo como um moço que tinha todas as justificativas para viver um quadro depressivo. José viveu tantas situações que ele tinha tudo para viver um transtorno depressivo recorrente. Por quê, pastor? Porque foram muitas coisas que aconteceram com esse moço, que a justificativa que ele poderia ter é por causa do que aconteceu com ele. Mas José carrega uma tônica, que não importa o que aconteceu comigo, o que importa é o que eu faço com o que aconteceu comigo. Não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu faço com o que fizeram comigo. Afinal de contas, eu não tenho controle de atitudes alheias, eu tenho controle das minhas decisões. Então José, ele me ensina sobre esse processo, que um moço que sonhou, agora está vivendo um pesadelo. Um moço que sonhou, agora está vivendo um pesadelo. Capítulo 37, versículo 2, você observa na vida desse moço algo muito interessante. Diz o texto para nós que ele estava trabalhando. Pastor, mas essa informação aqui, ela é relevante demais. Olha o que diz o texto no versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Então aqui eu tenho uma formação interessante. A idade e a ocupação. Ele tinha 17 anos. O que é que fazia? Apacentava o rebanho com os seus irmãos. O rebanho era de papai, e José e seus irmãos apacentava. Isso implica dizer para nós a respeito do trabalho, a respeito das minhas ocupações. Dias atrás eu fui ministrar em um evento para jovens e trouxe uma observação a eles, e muitas vezes eu ouvi, quando criança e adolescente, quando chamavam as crianças para oração, alguém dizia assim: vamos orar, porque eis aqui a igreja do futuro. Eu ficava pensando, mas e agora nós somos o quê? Quem somos agora? Então as crianças não são a igreja do futuro, as crianças é a igreja do presente na idade de criança. O adolescente é a igreja do presente na idade do adolescente. O jovem é a igreja do presente na idade jovial, aquilo que nós chamamos de idade adultícia, Então a igreja, ela é sempre presente. Por quê? Porque não importa a idade, eu posso trabalhar independente da minha idade, dentro do meu contexto, obviamente, dentro das minhas possibilidades. Por que esse texto diz que José tinha 17 anos? Para ensinar para nós
que pouca idade não é justificativa para uma vida improdutiva. Estou falando aqui com meninas e meninos, estou falando com jovens, né? Então observe bem isso, pouca idade não é justificativa para uma vida improdutiva. Os jovens ou são a composição da igreja do presente. As crianças são composições da igreja do presente. Mas esse tipo de conversa traz para nós a observação de que jovens omissos hoje jovens que viverão um futuro em suspeição, ou seja, se estarão ociosos, estarão vulneráveis no amanhã. José começou a trabalhar com 17 anos. Com 17 anos o texto diz que ele já trabalhava. Ao longo da Bíblia, Davi, muito cedo, trabalhou. Ao longo da Bíblia, Daniel, muito cedo, trabalhou. Ao longo da Bíblia, Timóteo, muito cedo, trabalhou, né? Então você observa que eu posso fazer alguma coisa quando quero. Faço mais quando quero do que quando posso. Quem quer sempre dá um jeito, e quem não quer sempre dá desculpa. Então esse moço aqui ensina para nós esse contexto. E ele, no versículo 2, trazia notícia para os pais a respeito dos seus irmãos que estavam trabalhando. Então José era uma espécie de relator das atitudes dos seus irmãos. O texto diz que ele trazia verdade sobre os seus irmãos. Versículo 3 diz que o pai o amava com um amor diferencial e deu a ele uma túnica. Por que José era preferido do seu pai? Porque ele era filho de Raquel, a mulher a quem Jacó amava. Então isso trouxe um conflito doméstico. José vive um conflito com os seus irmãos. Ele recebe do pai uma túnica colorida, uma túnica de várias cores, confeccionada pelo próprio pai, sendo que na época era comum vestirem túnicas monocromáticas, ou seja, de uma cor única. E agora ele aparece com uma túnica colorida. José aparece com uma túnica de várias cores. Pastor, para ensinar o que para nós? Que quem tem propósito de Deus, ele não é melhor, ele não é maior, ele não é pior, e ele não é menor, ele só é diferente. Quem tem propósito de Deus tem alguma diferença. Lá na empresa, ele tem alguma diferença. Lá na faculdade, ele tem alguma diferença. No meio da família, ele tem alguma diferença. E o José denota isso. E o pai faz a túnica para ele. Versículo 5, o texto diz que José sonha e conta a seus irmãos o sonho. E os seus irmãos o odiaram. Versículos 6 e 7, ele detalha o sonho. Versículo 9, a Bíblia diz que José teve outro sonho. Olha que coisa interessante. Versículo 5, ele sonha e os irmãos o odeiam. Versículos 6 e 7, ele conta o sonho. E versículo 9, ele sonha de novo. Então, se ele sonhou de novo, é porque ele dormiu de novo. Pastor, o que isso tem a ver? Muito. Sonhei, contei, me odiaram. Dormi de novo, sonhei de novo. Por quê, pastor? Porque mesmo debaixo de ódio, mesmo debaixo de inveja, mesmo debaixo de contradição, mesmo debaixo de qualquer coisa, eu vou dormir e vou sonhar de novo. Mesmo debaixo de perseguição, durma e sonhe de novo. Mesmo debaixo de palavras contrárias, durma e sonha de novo. Sabe qual é o problema de perder noite de sono por causa de perseguição? Que no dia seguinte você vai ter dois problemas: a mesma perseguição e o sono que não foi recomposto na noite passada. Pastor, estão falando de mim e estou ficando sem dormir. Pois é, amanhã vão continuar falando e você vai ter o sono da noite que não dormiu. Então deixa eu dizer uma coisa para você: estão falando de você? Fica tranquilo, você está na mídia, vai para frente, siga em frente. O que Deus tem na sua vida é muito maior do que quaisquer coisas que estão falando a seu respeito. Se você conhece a história de José, vou te relembrar. Se você não conhece, eu vou lhe ambientar. O que ele sonha? Ele sonha com feixes de lenha. Vamos ser mais prático aqui. Ele sonha com molhos de trigo, né?
Ele sonha com molhos de trigo e se encurvando diante dele. O segundo sonho é as 11 estrelas, o sol e a lua se encurvando diante dele. Então, olha o que José sonha. Ele sonha com feixes de trigo, ou seja, coisas da terra. E ele sonha com estrelas, sol e lua, que é coisa do céu. E o Jacó e os seus irmãos captaram a interpretação. Ora, só pode ser nós se curvando diante dele. Só pode ser a família se curvando diante dele. Deixa eu dizer uma coisa aqui para o nosso coração. Quando você sonhar, sonhe com coisas da terra, mas também sonhe com coisa do céu. Sonhe em ser muito próspero, mas também sonhe em sustentar missões. Sonhe em ser alguém grande, influente na sociedade, mas também sonhe em exercer a obra, o reino, o cargo de obreiro na igreja. Sonhe com coisas da terra, mas também sonhe com coisa do céu. E o texto diz que por causa desse sonho, os irmãos o invejaram, e quando ele vai visitá-los, lá no versículo 12, quando ele vai procurar os irmãos, o texto diz que ele foi capturado e foi jogado dentro de uma cisterna, dentro de uma cova. Quando ele foi jogado dentro de uma cisterna, os irmãos comiam pão e decidiam o que iriam fazer com ele. Enquanto cá em cima eles decidem, lá embaixo José, dentro da cisterna. E sabe o que é interessante? Que um garoto de 17 anos não grita, não diz nada, não se esmurece, ele não entra em um pânico, ele não diz aos irmãos: vocês vão ver quando eu sair daqui, eu vou contar. Não, ele não diz nada, ele não diz nada. Parece que vejo lá em cima, na boca da cisterna, os irmãos comendo pão e conversando o que vai fazer com ele, e ele lá embaixo em silêncio. E alguém diz: será que ele morreu? Será que acabou? Não acabou e nem morreu. Por quê, pastor? Porque silêncio não significa final e nem morte. Silêncio é só um estágio. Silêncio é só um momento. E eu tenho uma palavra de Deus para dizer para alguém: cisternas, às vezes você se vence com o silêncio. Pastor, por que eu me venço? Porque entrar em desespero não vai mudar nada. Se desesperar não vai mudar a situação. Então o que Deus está dizendo para alguém? Te jogaram numa cisterna, descanse, eu ainda estou no controle de todas as coisas, a provisão está chegando, calma. Mas a cisterna não tem nenhum calor humano. De fato, ela é fria, está no buraco, não é confortável. Além do mais, cisterna, você não consegue ver o horizonte. Você só anda em círculo ou se assenta, ou se ajoelha ou se deita. Você não tem visão do horizonte, você não tem visão do amanhã. Pastor, mas numa cisterna o que é que eu faço? Olhe para cima. Se você olhar para cima, você vai observar que Deus ainda está no controle de todas as coisas. E agora José é vendido. Judá tem a ideia de vendê-lo. E o texto diz que ele foi vendido para uma caravana de comerciantes, de mercadores. E o texto diz que ele foi vendido e foi-se embora para o mercado de escravo. E os irmãos pegaram a túnica, mataram o animal, mancharam-a de sangue e agora vão entregar para papai. E papai dá a interpretação: morreu meu filho José, acabou-se a história do meu garoto. E José o sepulta no coração. Mas o texto diz para nós, no último versículo do capítulo 37, que José foi vendido no mercado de escravo. Vem cá, os irmãos jogaram na cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata. Então, espera aí, se eu não presto para a família, se eu não sou bem-vindo entre eles, por que vão me vender? Me dão, me doa, grita. Quem quer um garoto sonhador? Não, eles sabem que eu tenho valor, por isso que eles me vendem. Não querem-me, eles não me querem, mas eles sabem que eu tenho valor. Então olha aqui, 20 moedas, aí venderam o garoto
para a caravana. Chegou lá no mercado escravo, a Bíblia diz que ele foi vendido para Potifar, um senhor de escravos ou um homem que tinha servos a seu serviço em casa, e o José foi comprado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele foi vendido pelos irmãos e foi revendido no mercado de escravo. Abre aspas aqui. Vendido pelos irmãos, deu lucro para os irmãos. Revendido no mercado escravo, deu lucro para os mercadores. Foi parado na casa de Potifar. A Bíblia diz que deu lucro na casa de Potifar, dentro e no campo. Foi parar na prisão. Ele comandou a prisão. E depois foi governador do Egito. Prosperou toda a terra do Egito. Irmão, quem tem propósito de Deus, chega em qualquer lugar, dá lucro. Chega em qualquer lugar, é abençoado. Seja em qualquer lugar, Deus abençoa aquele ambiente. Eu tenho uma palavra liberada para o coração de alguém que nesse 2022, não obstante os lugares e as condições que você chegar, Deus vai prosperar o lugar através de você. Quando você colocar a planta dos pés, abençoado será aquela casa, abençoada será aquela empresa, abençoada será aquele ambiente, em nome de Jesus Cristo. Quem pode adorar a Jesus por isso? Oh, glória a Deus! Quando ele sai do mercado escravo, começa o capítulo 38. Aí o 38 é a história de Judá e Tamar. Aí você pula o 38 e vai para o 39, que continua a história de José. Que lá na casa de Potifar, o texto diz assim para nós: e o Senhor estava com ele. Venderam-no, o Senhor estava com ele. Caluniaram-no para o pai, dizendo: morreu quando sujar a túnica de sangue. Mas o Senhor estava com ele. Eu repito aqui uma palavra para o coração de alguém: o Senhor estará com você nesse 2022. Onde você colocar os seus pés, Deus estará com você. Aí o processo é que fica mais minucioso. Qual, pastor? Redobre a sua atenção. O Senhor está com você. Seja mais vigilante. O Senhor está com você. Esteja mais atento. O Senhor está com você. A Bíblia diz que no verso 5 do capítulo 39, a bênção na casa de Potifar era no campo e no interior da casa. E José, boa aparência, garotão, devia ser um garoto de uma média estatura, forte. A mulher de Potifar assediou a mulher. Isso aqui é muito interessante. A mulher de Potifar assediou o sonhador. A Bíblia diz que a cada dia a mulher de Potifar assediava, não era de vez em quando, era todos os dias. Não era esporádica, era todos os dias. Era uma tentação contínua. Ela queria um garoto. Pastor, o que isso tem a ver com o processo de José? As questões, as distrações ao longo da minha história. Quanta gente que não cedeu às tentações financeiras, às tentações amorosas, os relacionamentos extras, e todo um processo que tiraram você do seu foco. Essa mulher aqui, audaciosa, essa mulher aqui, agressiva, desrespeitosa, vai para cima do garoto, e a Bíblia diz que a tentação foi insistente. Deixa eu dizer uma verdade para o coração de alguém: quanto mais promessa, quanto mais sucesso, quanto mais sonho, mais aumenta a pressão, mais aumenta a tentativa do inimigo de persuadi-lo, de enfraquecê-lo nessa situação. Quanto maior a promessa, maior a insistência. Quanto maior a promessa, maior será a insistência intensa do adversário. Guarde bem isso. Em todas as áreas da sua vida, quando Deus promete, o diabo vai intensificar os ataques. Isso aconteceu
com José. Quanto tempo José ficou na casa de Potifar? Isso é interessante. Olha só, José foi vendido com 17 anos. E foi vendido e já foi para a casa de Potifar. Com 17 anos, ele chega lá. E trabalhando. A Bíblia diz que com 30 anos, ele se apresentou ao faraó. Porém, 2 anos, o copeiro esqueceu-se dele. Então, na verdade, o José foi parar na prisão com 28 anos de idade. Ele trabalhou na casa de Potifar dos 17 aos 28. Quantos anos se passaram? 11. Imagine 11 anos. Todo dia a mulher assediando. Todo dia uma tentação. Todo dia uma proposta de queda. Todo dia um argumento para desvio de foco. E ele, pastor, resistente. Ela caluniou, ficou com a túnica e ele foi parar na prisão. Quantos anos? 11. Caiu? Não. Cedeu? Não. Pastor, o que isso ensina para nós? Pois é, o texto diz que Davi, em contrapartida, Davi viu a vizinha, esposa de um dos seus guerreiros, uma vez, e ela estava na casa dela, e o texto diz que ele a cobiçou, a chamou e deitou-se com ela, traindo o seu próprio servo. Pastor, o que isso ensina? Que o Davi viu a mulher uma vez que não estava se amostrando para ele, como diz o caipira, ela não estava se amostrando, ele a viu, a chamou e consumiu o adultério com a mulher uma vez. O José, insistentemente, 11 anos para cair, não caiu. Por quê, pastor? Porque o Davi estava passeando na varanda enquanto o seu soldado estava na guerra. E o José estava trabalhando na casa de Potifar. Pastor, não quero cair, trabalhe. Não quero cair, trabalhe. Não quero cair, trabalhe. Quero cair, esteja ocioso. Quero cair, não faça nada com que não tenha foco. Então a palavra de Deus para nós ao longo desse 2022 é que há uma história de sucesso, há uma história de vitória para a vida daqueles que estiverem focados. Trabalho, focado, obra de Deus, focado, estou aqui para servir, focado, quero exercer o meu chamado, focado, Deus vai realizar os sonhos que Ele me deu, focado, as promessas de Deus ainda estão de pé na minha vida. Eu quero liberar uma palavra em nome de Jesus para você e sua casa. Todas as distrações cairão por terra. Todas as distrações Deus vai derrubar por terra. A promessa na sua vida não cairá por terra. Deus vai te dar atenção, Deus vai te dar vigilância, Deus vai te dar foco e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você recebe isso para a sua história? E José recebeu isso, viveu isso, focou, mas foi parar no cárcere. Houve a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro. Me permita ter aqui bem rapidinho. O copeiro sonhou, José interpretou: servirás o faraó. O padeiro sonhou, José interpretou: em 3 dias morrerás. Pastor, o que aconteceu com o padeiro? Morreu. E o copeiro foi servir. Antes de servir, José disse assim para ele: lembra de mim quando você chegar diante do faraó. Sabe o que o copeiro fez? Esqueceu. 2 anos. Pastor, esse copeiro, hein? Não, fica em paz. Já pensou se esse copeiro tivesse lembrado? Imagina o copeiro se lembrando: faraó, saí da prisão hoje. Sabe quem interpretou meu sonho? Um moço lá. Pense no moço bom. Você não quer ajudar ele, não? Aí o faraó ia dizer assim: ó, é mesmo, hein? O padeiro acabou de morrer. Tem uma vaga na padaria. Chama ele lá. Nada contra padeiro. Nada contra padeiro. Mas o que Deus tinha para a história de José não era na padaria. Era no governo. Então, na verdade, tem gente que não te esquece. É Deus que te livra. Tem gente que não te esquece. É Deus dizendo: não é a hora.
Não é que fulano te esqueceu, é que aquela porta não era para você entrar. Por que fulano não me levou? Não é porque fulano esqueceu, fulano foi ingrato, fulano foi o quê? Quem está no propósito de Deus, Deus coloca pessoas de propósito ao lado dele. Ah, mas fulano esqueceu de mim. Não foi fulano que esqueceu. É Deus que está no controle de todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que um garoto ainda tem percepção, ainda tem atenção para decifrar sonhos vivendo um pesadelo? O que José poderia dizer quando chegou na prisão? Você sonhou? O problema é seu. Olha onde é que eu estou aqui por causa de um. Ele poderia viver traumatizado pelo sonho que teve, e agora onde ele estava? Por causa de um sonho. Interpretou o sonho, e agora tem um fato no capítulo 41. Sabe quem sonha? Faraó. E Faraó tem um sonho maluco mesmo. 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas. 7 espigas miúdas devorando 7 espigas graúdas. Irmão, loucura. É sonho, loucura. E de repente o texto diz que passa um, adivinho, passa outro, ninguém consegue interpretar. De repente alguém, o copeiro, diz assim: eu conheço o moço. Ele interpretou os meus sonhos. Eu acho que ele pode ajudar o senhor. Deixa eu dizer uma coisa para alguém. No tempo certo, Deus fará se lembrarem de você. Calma. Ainda não é o tempo. E para Deus, escute isso aqui para o seu coração. Para Deus realizar teu sonho, Deus dá sonho para alguém que pode te ajudar. Para Deus realizar o teu, Deus dá sonho para alguém que pode te ajudar. E o copeiro lembrou do José, e agora chamou-o. E lá vem o José. Vestiu-se, barbeou-se e veio. Isso me intrigou. Pastor, por quê? Versículo 14 do capítulo 41. Por que intrigou? Por que isso me fez pensar? Irmão, o que o José poderia dizer? Eu sonhei, estou aqui. Padeiro e copeiro sonhou. Eu lá quero saber desse sonho de Faraó. Eu estou numa prisão. Aquela maluca da mulher de Potifar me caluniou. Olha onde eu estou aqui pela polícia egípcia. Eu não quero saber de nada. Não. O José demonstra para nós que a sua psicomotricidade não for afetada. Pastor, o que é psicomotricidade? É quando eu ainda estou me movimentando. Eu não estou naquilo chamado de inibição motora, inibição psicomotora. Eu não tenho nenhuma inflexibilidade serácea, ou seja, eu ainda estou em atividade por mais, ou apesar, ou não obstante, o que aconteceu comigo, eu ainda estou em movimento. O que isso implica dizer para nós hoje? Eu estou falando com gente aqui, que só Deus sabe o que você passou no passado. Olha você na campanha de novo. Só Deus sabe os traumas que você viveu. Olha você na campanha de novo. Só Deus sabe o que você enfrentou para chegar aqui. Olha você engajado de novo, dizendo: eu creio que nesse 2022 eu viverei uma nova. Eu viverei uma nova. Eu viverei uma nova. Eu viverei uma nova história. E o José estava lá. Eu quero liberar para o coração de alguém, que eu sinto graça nesse momento agora, para liberar para o coração de alguém que não obstante, apesar das situações vividas, dolorosas,
traumáticas em 2021, Deus lhe trouxe aqui para ministrar ao seu coração. Prepare-se, porque é um novo tempo. Prepare-se, porque é um chamado. Prepare-se, porque o teu nome será citado. Alguém chegará até você e te chamará para um novo momento nesse 2022. É uma nova história, é uma nova história. Eu acredito nisso. Há uma nova história familiar para você, há uma nova história emocional para você, há uma nova história ministerial para você. Eu vim aqui como boca profética de Deus para dizer: nós estamos aguardando Jesus voltar, mas enquanto Jesus não retorna, há uma nova história para eu viver nessa terra, uma história de grandeza, uma história de triunfo, uma história de alegria, e eu vou estar preparado para viver todos os traumas, vencer todos os traumas, em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra para o seu coração. Aleluia. O texto diz que o nome de José é trocado. O faraó botou o nome dele de Zafenate Paneia, que significa aquele que tem a chave do celeiro da vida, ou aquele que tem o nutrimento da vida, aquele que tem o alimento. Agora, sabe o que é interessante? Que o José interpretou o sonho, e na interpretação o faraó o coloca como governador da terra do Egito. Vacas magras, 7 anos de escassez. Vacas gordas, 7 anos de fartura. Espigas miúdas, 7 anos de escassez. Espigas graúdas, 7 anos de fartura. O que é que eu faço? No ano de fartura, recolha no celeiro. E depois, na escassez, terás o celeiro abastecido. Quem eu colocarei para governar tudo isso? O faraó olhou e disse: há alguém mais sábio no meu reino do que tu? E colocou José para governar abaixo de Faraó toda a terra do Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Passou os 7 anos de fartura, começou os 7 anos de escassez. A fome chegou lá na casa dos irmãos. E ele disse: e agora? Alguém cantou a notícia: estamos sabendo que no Egito tem comida. 17 anos foi vendido. 30 anos apresentou-se a Faraó. 7 anos de fartura. Quantos anos José tem? Quantos anos se passaram? 20 anos. 17 ele sonha. 30 assume o governo, passou 13. 7 de fartura, 20. 20 anos depois, os irmãos tiveram que ir até no Egito comprar comida. Você conhece a história? Foi uma vez, José não deu-se a reconhecer. Foi na segunda vez, capítulo 45. José olhou para eles e disse assim: eu sou José. Alguém olhou e disse: mas não é Zafenate Paneia? Sou Zafenate Paneia para o faraó, mas eu sou José. O que significa isso, pastor? Não me perdi em meio à crise. Eu ainda tenho uma identidade. Deixa eu dizer uma coisa para o coração de alguém. Eu não sei como foi,
Eu não sei quais foram. Eu não sei como foi o processo que tentaram desconfigurar você, arrancar de você a sua identidade. Situações que adveio, que vieram na vida para desconfigurar você. Deus me trouxe aqui para dizer-lhes a sua história de 2021. Tudo que aconteceu, aconteceu. Pelo feito, não há nada mais para ser feito. Pelo não feito, também não há nada mais para ser feito. Pastor, olha o que aconteceu comigo. Não entra mais nessa incógnita. Diga assim: o que restou de mim depois do que aconteceu comigo? O texto diz para nós: José ainda era José. O diabo pode até, o inimigo pode até, as circunstâncias podem até tentar arrancar de você as coisas, mas não vão arrancar a sua essência. Se você dá uma respirada aí, estás vivo, e se você está vivo, ainda tem jeito de viver uma nova história. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: tudo que aconteceu contigo não pôde transformar, não pôde modificar, não pôde mudar as promessas que Deus fez a teu respeito. Ah, pastor, mas já passou 20 anos. O José diz para nós: eu sou José. Alguém vai te ver na rua e dizer: rapaz, você perdeu isso, perdeu aquilo outro, faliu, e agora? Você diz: pois é, posso até ter aberto falência, posso até ter perdido muita coisa, mas eu ainda tenho uma identidade, eu ainda estou vivo, e se estou vivo, eu posso viver um novo momento. Se eu estou vivo, há uma promessa de Deus que vai se cumprir na minha vida. Eu tenho uma palavra muito simples para dizer para alguém: os sonhos de Deus e os teus sonhos ainda estão de pé a teu respeito. Aguarde, fique firme, que na hora certa Deus irá cumprir cada promessa que Ele te fez. Quem acredita nisso e pode levantar as mãos e adorar ao nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: as crises e as circunstâncias adversas, tal como veio na vida de José, não conseguiram transformá-la. Ah, pastor, mas me traíram. É mesmo. Me esqueceram. É mesmo. E a tua história vai acabar por causa disso? Jesus, negado, traído e abandonado, foi crucificado. Depois, os seus discípulos que abandonaram-no estavam dentro de uma casa, atemorizados por conta da perseguição. A Bíblia diz que Jesus entra na casa e diz assim: ó, paz seja convosco. E eu pergunto: se fosse você, o que você diria? Vocês estão aqui, né, seus traidores? Me abandonaram, né? Vou matar todo mundo aqui dentro agora. Jesus chegou e disse: paz seja convosco. Por quê, pastor? Porque a paz que eu tenho não depende do que fizeram comigo. A paz que eu tenho não depende do que fizeram comigo. Alguém vai olhar para você ao longo desse 2022 e vai dizer: mas você consegue ainda ser assim? Consigo. Por quê? Porque eu sou José. A Bíblia diz que eles comiam pão e decidiam vendê-lo. Agora a Bíblia diz que José deu pão na caravana para levar para casa. Pastor, as mesmas pessoas que comiam pão e não me davam, mas me vendia, agora recebe o meu pão.
Está preparado para isso? Você está preparado para dar pão quem um dia comia pão e negociava a sua história? Está preparado para ser mantenedor de alguém? Pastor, difícil demais. Verdade. Só o Espírito Santo para nos dar capacidade para isso. Eu encerro a minha riquíssima oportunidade para dizer para você que a tua história, fazendo jus ao tema dado à liderança desta igreja, a tua história ainda não acabou. Tem uma nova história para você. Você pode ficar em pé glorificando ao nome de Jesus Cristo. Tem uma canção que diz assim, né? Uma nova história Deus tem para mim, e um novo tempo Deus tem. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua, te abençoarei. Declare isso. Uma nova história Deus tem para mim, e um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Você quer ser boca de Deus para alguém? Olhe para alguém assim, aponta um dedo profético com amor e carinho e com ousadia, diga para ele: uma nova história Deus tem para ti, e um novo tempo Deus tem para ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei, te abençoarei. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei qual foi a história que te catalogaram. Deixa eu dizer uma coisa para alguém. A primeira história na vida de José foi escrita por Deus. A segunda foi aquela que os irmãos contaram ao pai, insinuando a sua morte. A terceira foi Faraó, que trocou o nome de José. Mas o José, quando apresentou os irmãos, ele disse: eu sou José. Tentaram escrever a minha história, mas eu estou vivendo a história que Deus escreveu para mim. Homem, mulher, igreja quadrangular aqui nesse bairro, quem vai escrever a tua história é o Todo-Poderoso. Fofoqueiro não escreve a tua história, caluniador não escreve a tua história, macumbeiro não escreve a tua história, feiticeiro não escreve a tua história. Quem escreve a tua história é Deus. Recebe essa palavra. Eu estou sentindo Deus aqui para dizer para alguém: quem escreveu a tua história fui eu, diz o teu Senhor. Quem tem a história da tua família sou eu, diz o teu Deus. Você pode adorá-lo aqui esta noite, você pode engrandecê-lo aqui esta noite. Deus tem o controle da sua história. Uma nova história. Ideremasion doka, elementri kalemesiato, wigebiazion nasai, e relevara jorocama si, relebera se a comete alaçai, e de que menente torevassi que miaras jorevai. Há um renovo de Deus descendo nessa casa. O Espírito Santo está rasgando história velha.
está rasgando história velha, está escrevendo uma história para alguém. Eu não sei o que foi escrito a teu respeito, mas Deus está dizendo: nada do que escreveram sobre ti vai mudar o que eu tenho para você. Eu estou sentindo graça de Deus nisso, hein? Nada que escreveram sobre ti vai mudar aquilo que Deus escreveu a teu respeito. O texto diz: eu ainda sou José. Você ainda é o mesmo. Recebe essa palavra para o seu coração. Levante a mão direita, levante a mão esquerda e aplaude a Jesus bem forte. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Quem pode dizer amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade ao pastor, à pastora, mas dizer aos irmãos que aquilo que me abençoou, o meu desejo é que te abençoe também. E Deus me deu algumas mensagens e eu pude escrevê-las. Eu prego de maneira expositiva, versículo por versículo, e eu preguei na igreja 2 mensagens e os irmãos disseram: pastor, escreve elas e transmita para nós. E aí saiu um livreto de 62 páginas aproximadamente, e eu falo sobre 2 textos: Marcos 5, que é o Jairo e a mulher do fluxo de sangue, e 2 Reis 4, que é a viúva e o profeta Eliseu. 2 mensagens com o tema creia, não temas, creia. E você pode levar para casa e ser muito abençoado. Eu vou estar ali fora numa banca chamada Banca da Misericórdia. Passa lá, e nos ajude. Você pode ser misericordioso no Pix e misericordioso também no maquininha de cartão. Por quê, pastor? Porque foi bênção para mim essas mensagens. E hoje não existe mais DVD, Então você pode ler. Pastor, não gosta de ler. Leia, E você vai passar a gostar. E esses dias eu fui pregar numa igreja e o pastor me deu um livro, e o livro que ele escreveu é O Homem Completo. E eu fui para casa, li esse livro e falei: não, pastor, esse livro não pode ficar aí na sua igreja não, eu quero comprar. Irmão, comprei uma porção dos livros e onde eu estou indo, eu estou passando aos irmãos que desejam comprar também. Só que, assim, se a tua esposa comprar e te dar de presente, vai pegar mal, porque é um livro para homens. Então passa na frente dela e compre, Pastor, esse livro fala de quê? Fala do cabo ficar mais macho ainda, não machista, macho. Então eu tenho um livro aí para você ficar mais crente e mais macho. Não pensou? Um macho crente, Passa lá depois, O Homem Completo, tá? Lá na nossa igreja nós temos os encontros dos homens, e lá nós temos um slogan que é: quem for homem, venha. E não é que vão mesmo. Aí é o clube da machonaria. Então, passa lá na minha banca, os obreiros estarão me ajudando lá. Pastora, muito obrigado.